A liturgia de hoje nos introduz no coração da fé cristã, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata apenas de um evento passado, mas de uma realidade viva, operante, que redefine toda a história humana e dá um novo sentido à existência. A Páscoa não é simplesmente a memória de um túmulo vazio. É a proclamação de que a morte foi vencida, o pecado foi derrotado e a vida nova começou. Há uma semana, no domingo de Ramos da Paixão do Senhor, começamos com os ramos nas mãos e o coração em festa, acompanhando Jesus em sua entrada em Jerusalém. Aclamávamos o Rei, mas ainda não compreendíamos plenamente a natureza do seu reinado. Era uma alegria verdadeira, mas ainda misturada com expectativas humanas, como a da multidão, que poucos dias depois mudaria seu grito de Hosana para crucifica-o. Em seguida, fomos conduzidos ao mistério profundo da última ceia, onde o Senhor se fez alimento, antecipando sacramentalmente o seu sacrifício. Ali, aprendemos que o amor verdadeiro se faz serviço, se inclina, lava os pés, se entrega até ao fim. Depois entramos no silêncio e na dor da Sexta-feira Santa. Contemplamos a cruz, escutamos as últimas palavras, vimos o Filho de Deus entregar o Espírito. Ali, toda a esperança humana pareceu se apagar. O céu parecia em silêncio. O amor foi levado ao extremo, até o abandono, até a morte. Ontem, sábado santo, experimentamos o grande silêncio, o dia da espera, da aparente ausência de Deus, do sepulcro fechado. É o tempo em que tudo parece suspenso, quando a fé é purificada e aprende a confiar mesmo sem ver. E então hoje tudo se ilumina. A pedra foi removida, o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou. Tudo o que vivemos ao longo desta semana encontra agora o seu sentido pleno. A entrada em Jerusalém só pode ser compreendida à luz da ressurreição. A ceia revela-se como o dom de um corpo vivo e glorioso. A cruz deixa de ser derrota para tornar-se vitória. O silêncio do sábado transforma-se no anúncio da vida nova. A Páscoa não apaga a cruz, ela a transfigura. A ressurreição não ignora o sofrimento, ela o redime. A glória não nega a entrega, ela a consuma. Esta caminhada não foi apenas litúrgica, mas espiritual. Ela espelha o caminho da nossa própria vida. Também nós passamos por momentos de entusiasmo, de entrega, de dor, de silêncio. Mas em Cristo, tudo pode chegar à ressurreição. Hoje, portanto, não celebramos apenas o fim de um percurso, mas o início de uma vida nova. A Páscoa é um recomeço. É Deus nos dizendo que, apesar de tudo, a vida vence, o amor permanece, a esperança é possível. A primeira leitura nos coloca diante de um dos discursos mais importantes de Pedro apóstolo. Um verdadeiro resumo do querigma cristão. Este discurso acontece na casa de Cornélio, um centurião romano. Este detalhe é decisivo. Estamos diante de um pagão,
alguém que não pertence ao povo de Israel. Por isso, quando Pedro começa dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, estamos diante de uma virada histórica na economia da salvação. A ressurreição de Jesus rompe as fronteiras étnicas e religiosas. A salvação não é mais restrita. Ela agora é universal. Aqui nasce de modo explícito a consciência missionária da Igreja. O Evangelho é para todos. Pedro então faz algo extremamente significativo. Ele não começa diretamente pela ressurreição, mas pela vida pública de Jesus. Vós sabeis o que aconteceu depois do batismo pregado por João. Isso revela a continuidade do plano salvífico. A ressurreição não é um evento isolado, mas o ápice de uma história. Jesus é apresentado como aquele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Uma clara referência ao seu batismo. Aqui, Pedro já oferece uma cristologia sólida. Jesus é o Messias, o ungido. Em seguida, ele resume toda a vida de Cristo numa expressão de uma densidade impressionante. Ele passou fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo. Esta frase não é apenas descritiva, ela é teológica. Revela que a missão de Cristo é essencialmente restauradora. Ele vem libertar o homem do poder do mal. A ação de Jesus não é neutra. Ela é uma luta concreta contra o pecado e suas consequências. A reação, portanto, será a vitória definitiva nesta batalha. Mas Pedro não suaviza o drama. Eles o mataram, suspendendo-o num madeiro. Aqui está o escândalo da cruz. O anúncio cristão não ignora o sofrimento, a rejeição, a violência. Pelo contrário, os assume plenamente. A cruz não é um acidente. Ela faz parte do plano redentor. O madeiro evoca também a maldição do Deuteronômio, indicando que Cristo assumiu sobre si a maldição do pecado humano. E então vem o ponto central, o coração do querigma. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. É importante notar o sujeito da ação. É Deus quem ressuscita Jesus. A ressurreição é, antes de tudo, um ato do Pai, que confirma a missão do Filho. É a resposta de Deus à injustiça humana. O mundo rejeita e mata. Deus ressuscita e glorifica. Pedro insiste ainda em algo fundamental. O ressuscitado não apareceu a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas. Isso nos introduz na lógica da salvação. Deus não se impõe de maneira espetacular, mas se comunica através de testemunhas. A fé cristã tem uma estrutura testemunhal. Não acreditamos em uma ideia abstrata, mas no testemunho daqueles que foram escolhidos e enviados. E Pedro reforça o caráter concreto da ressurreição. Nós comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. Este detalhe é de extrema importância contra qualquer interpretação puramente espiritual ou simbólica. O ressuscitado é o mesmo Jesus, agora glorificado. Há continuidade e transformação. Ele não é um fantasma, nem uma lembrança subjetiva. Ele é uma presença real, ainda que transfigurada. O discurso de Pedro
culmina com a dimensão missionária e escatológica. Cristo nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. A ressurreição não é apenas consolo, ela é também critério. A história caminha para um juízo, e esse juízo tem um rosto, Jesus Cristo. Aquele que foi julgado pelos homens será o juiz definitivo da humanidade. Por fim, Pedro proclama a consequência existencial. Todo aquele que crê nele recebe pelo seu nome o perdão dos pecados. Aqui está o fruto da Páscoa, o perdão. A ressurreição não é apenas a vitória sobre a morte física, mas, sobretudo, sobre o pecado. É a restauração da comunhão com Deus. Esta leitura nos mostra que a fé pascal não é uma devoção sentimental, mas uma adesão a um acontecimento real, com consequências universais e pessoais. Ela nos insere numa história que começa em Cristo, passa pelo testemunho dos apóstolos e chega até nós. A pergunta que emerge é inevitável. Se somos herdeiros desse testemunho, estamos também vivendo como testemunhas? Porque a ressurreição não é apenas algo que se anuncia, é algo que se testemunha com a própria vida. O Salmo 117 ressoa como o canto jubiloso da igreja. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este hoje litúrgico não é apenas cronológico, mas sobretudo teológico. A ressurreição é um eterno presente. Cada Eucaristia nos insere neste dia que não passa. A pedra rejeitada, Cristo crucificado, tornou-se a pedra angular, Cristo ressuscitado. Aquilo que parecia derrota absoluta revela-se vitória definitiva. Deus age exatamente onde o homem vê fracasso. Na segunda leitura, São Paulo inicia com uma afirmação que precisa ser levada até as suas últimas consequências. Se ressuscitastes com Cristo. No original grego, o verbo está no aoristo passivo, indicando uma ação já realizada por Deus. Não é algo que ainda vai acontecer. É um fato consumado no plano sacramental. Pelo batismo, fomos realmente inseridos na ressurreição de Jesus Cristo. Isso significa que a vida cristã não começa com um esforço moral, mas com um dom ontológico. Fomos transformados em nosso ser mais profundo. A partir desse dado, Paulo estabelece uma consequência lógica. Procurai as coisas do alto. O verbo procurar está no presente contínuo, indicando uma busca constante, dinâmica, nunca concluída. Não é um ato pontual, mas uma orientação permanente da existência. O cristão é alguém em estado de busca, mas não de qualquer coisa, das coisas do alto, isto é, da realidade onde Cristo vive glorificado. E Paulo especifica, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Esta expressão não é espacial, mas teológica. Sentar-se à direita significa participar da autoridade, da glória e do senhorio divino. Portanto, buscar as coisas do alto é viver sob o senhorio de Cristo ressuscitado, deixando que Ele seja o critério último
último de nossas decisões. Em seguida, o apóstolo aprofunda: aspirai às coisas celestes. Aqui, o verbo indica não apenas desejar, mas configurar a mente, moldar o modo de pensar. Trata-se de uma verdadeira transformação da inteligência. O cristão é chamado a pensar como Cristo pensa, a julgar como Cristo julga, a amar como Cristo ama. Não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma renovação da mente, aquilo que Paulo chama em outro lugar de metanoia. E então vem o fundamento dessa exigência: pois morrestes. Esta afirmação é radical. Paulo não diz deveis morrer, ele diz, mas morrestes. Trata-se da morte para o pecado, para o egoísmo, para a lógica do homem velho. No batismo, ocorreu uma ruptura ontológica. Já não pertencemos ao domínio do pecado. No entanto, essa morte precisa ser atualizada existencialmente. Aquilo que somos em Cristo deve tornar-se aquilo que vivemos no cotidiano. A frase seguinte é de uma profundidade quase inesgotável. É a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Aqui entramos no coração da mística cristã. Primeiro, vossa vida. Não se trata de uma parte da vida, mas da totalidade do ser. A vida do cristão não é simplesmente melhorada, ela é transfigurada. Depois, está escondida. Este escondimento não significa ausência, mas profundidade. A verdadeira vida do cristão não é imediatamente visível, porque não se mede pelos critérios deste mundo. Ela está oculta aos olhos superficiais, mas é real e sólida. É o paradoxo cristão. Aquilo que é mais verdadeiro em nós é também o mais invisível. Em seguida, com Cristo. Nossa vida não está isolada, mas unida à pessoa do ressuscitado. Não vivemos apenas para Cristo, mas vivemos com Cristo. Trata-se de uma comunhão real, vital, quase poderíamos dizer orgânica. E, finalmente, em Deus. Aqui se revela a dimensão trinitária da existência cristã. Nossa vida está inserida no próprio mistério de Deus. Isso significa que o cristão já vive, de algum modo, a vida divina. É uma antecipação da eternidade. Mas Paulo não termina no escondimento. Ele abre o horizonte cristológico, escatológico. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Observemos a força da expressão Cristo, vossa vida. Cristo não é apenas parte da nossa vida, nem um elemento importante. Ele é a própria vida do cristão. Fora dele não há vida verdadeira. E essa vida, agora escondida, será então manifestada. O verbo aparecer indica revelação plena. Aquilo que hoje está velado será desvelado. A glória que pertence a Cristo será compartilhada conosco. Aqui está o destino final do cristão: participar da glória do ressuscitado. Esta leitura nos coloca diante de uma tensão profundamente pascal. Já ressuscitamos com Cristo, mas ainda caminhamos na história. Já possuímos a vida nova, mas ela ainda está escondida. Já pertencemos ao céu, mas ainda vivemos na terra. Isso exige coerência. Não podemos viver como se ainda estivéssemos mortos. Como já fomos ressuscitados, precisamos viver como ressuscitados.
Não podemos pensar como o mundo quando nossa mente deve estar voltada para o alto. A Páscoa, portanto, não é apenas um acontecimento externo, mas uma identidade interior. A grande questão que Paulo nos coloca é exigente e direta. Se Cristo é a sua vida, o que você ainda não ressuscitou? Chegamos ao Evangelho. O texto começa situando-nos no primeiro dia da semana. Esta expressão não é meramente cristológica, ela é profundamente teológica. Trata-se do início de uma nova criação. Se no Gênesis Deus inicia a criação no primeiro dia, aqui na ressurreição de Jesus Cristo inaugura-se a nova criação, definitiva e escatológica. Não é por acaso que este primeiro dia se tornará para a Igreja nascente o Dies Domini, o domingo, o dia do Senhor ressuscitado. Maria Madalena vai ao sepulcro quando ainda estava escuro. Este detalhe é riquíssimo. No Evangelho de João, a oposição entre luz e trevas é central. A escuridão simboliza a ausência de compreensão, a fé ainda incompleta, o coração que ama, mas ainda não compreende o mistério. Maria ama profundamente, mas ainda está envolta na noite da incompreensão pascal. É a situação de muitos cristãos. Amam Cristo, mas ainda não penetraram plenamente na lógica da ressurreição. Ao ver a pedra removida, Maria não conclui imediatamente pela ressurreição. Pelo contrário, sua reação é ainda marcada por uma interpretação humana. Levaram o Senhor do sepulcro. Aqui vemos algo muito importante. O túmulo vazio por si só não gera automaticamente a fé. Ele é um sinal ambíguo que exige interpretação. A fé pascal não nasce da evidência bruta, mas de um encontro entre sinais e a luz da palavra. Ela corre e chama Pedro, o apóstolo, e o discípulo amado, João. A corrida dos dois discípulos não é um detalhe irrelevante, é carregada de simbolismo. O discípulo amado, João, chega primeiro, tradicionalmente interpretado como figura daquele que ama mais intensamente. O amor corre mais rápido. Contudo, o Evangelho diz que ele não entra. Reconhece a primazia de Pedro. Aqui a tradição da Igreja sempre viu um sinal da harmonia entre carisma e instituição. O amor intui, mas a autoridade confirma. Pedro entra no sepulcro e observa. O verbo utilizado indica uma observação atenta, quase investigativa. Ele vê os panos de linho no chão e o sudário dobrado à parte. Esse detalhe é teologicamente decisivo. Se o corpo tivesse sido roubado, tudo estaria em desordem. Mas há aqui ordem, há intencionalidade. O sudário dobrado indica que não houve pressa, não houve violação. A ressurreição não é uma fuga da morte, mas uma vitória serena sobre ela. Cristo não escapa do sepulcro, ele o transcende. Quando João, apóstolo, entra, o texto diz algo único. Ele viu e acreditou. Temos aqui o ponto culminante da narrativa. O discípulo amado, diante dos sinais, chega à fé pascal antes mesmo de ver o ressuscitado. Isso revela a profundidade de sua relação com Jesus. É o amor que abre os olhos da fé. Ele não viu o corpo glorioso de Cristo, mas soube ler os sinais à luz de tudo o que viveu com o Mestre.
Contudo, o Evangelho acrescenta: eles ainda não tinham compreendido a Escritura. Isso é impressionante. Mesmo acreditando, a compreensão ainda é parcial. A fé precede a inteligência plena do mistério. Só mais tarde, à luz do Espírito Santo, eles compreenderão plenamente que tudo aquilo já estava anunciado nas Escrituras. Aqui encontramos uma dinâmica essencial da vida cristã. Primeiro vem o encontro, depois a compreensão. Primeiro a fé, depois a teologia. Não se trata de irracionalidade, mas de um caminho. A fé abre a inteligência para que esta penetre no mistério. Por fim, é importante notar o silêncio do texto sobre qualquer aparição neste primeiro momento. João quer nos ensinar que a fé pascal não depende exclusivamente de ver o ressuscitado com os olhos do corpo. Ela nasce de uma leitura espiritual dos sinais. Isso é fundamental para nós, que não vemos fisicamente Cristo ressuscitado. Somos chamados a crer como discípulo amado, vendo os sinais que Deus deixa na história, na igreja, nos sacramentos, na palavra. Assim, o túmulo vazio torna-se um espaço teológico, lugar de ausência que revela uma presença maior. O corpo não está ali, porque a vida não pode ser contida pela morte. E é justamente nesse vazio que nasce a fé. O Evangelho nos convida a fazer o mesmo percurso, sair da escuridão, correr em busca da verdade, entrar no mistério, ler os sinais e finalmente crer. Porque no fundo, a Páscoa não é apenas ver que o túmulo está vazio, é descobrir que a vida está plena. Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, vivo, neste dia santo em que a igreja exulta de alegria, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, desejando acolher na profundidade da minha alma a força transformadora da Tua Páscoa. Tu venceste a morte, quebraste as cadeias do pecado e inauguraste para nós uma vida nova, que o mundo não pode compreender, mas que o coração, tocado pela graça, pode experimentar. Faz-me, Senhor, participante verdadeiro da Tua ressurreição, que eu não viva mais como quem permanece no túmulo, preso às sombras do medo, do pecado e da desesperança, mas como quem já foi alcançado pela luz do terceiro dia. Tu conheces, Senhor, as minhas noites, as minhas dúvidas, as minhas quedas, as áreas da minha vida que ainda não ressuscitaram. Visita com o poder do Teu Espírito tudo aquilo que em mim ainda está fechado, endurecido ou ferido. Remove a pedra do meu coração, ilumina as minhas trevas, ordena o que em mim está desordenado e ensina-me a reconhecer os sinais da Tua presença viva, mesmo quando não Te vejo claramente. Dá-me a graça de buscar as coisas do alto, de viver com o coração voltado para Ti, de não me aprisionar pelas realidades passageiras, mas de caminhar com os olhos fixos na eternidade, onde Tu estás glorioso à direita do Pai. Senhor ressuscitado, faz de mim uma testemunha da Tua vida nova, que minhas palavras, minhas escolhas e minhas atitudes revelem ao mundo que Tu estás vivo e que Tua vitória continua a transformar toda a história. E quando a caminhada se tornar difícil, quando a cruz pesar e a esperança vacilar, recorda-me que o túmulo está vazio, que a morte não tem a última palavra e que a Tua vida já começou em mim
ainda que escondida. Permite-me, Senhor, perseverar até o fim, para que quando tu te manifestares na glória, eu também possa aparecer contigo, participando da plenitude da vida que não passa. A ti, Senhor da vida, toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém.